Agora, reconhecendo a voz de Cristo, amados, abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, e nós faremos a leitura do verso 20 ao verso 34. 1 Coríntios, capítulo 15, faremos a leitura dos versos 20 a 34. 1 Coríntios é uma carta onde Paulo ele responde a algumas indagações e acusações que foram feitas contra irmãos, contra pecados terríveis e comportamento que não era condizente com a Escritura Sagrada. E nós, portanto, temos nessa carta instruções bem diretas sobre a ceia, sobre o culto, sobre os dons. E agora no capítulo 15, Paulo responde à última pergunta acerca da ressurreição, porque aquela igreja estava tendo muita confusão dentro deste tema. Então nós leremos uma porção dessa grande instrução de Paulo, do capítulo 15, do verso 1 ao verso 58. Nós, porém, leremos apenas do 20 ao 34, que diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos e a toda hora? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque temos aqui a instrução sobre um assunto tão importante, que é a ressurreição. Ó Senhor, vem falar ao nosso coração. Instrui, ó Deus, para que vivamos conforme a tua palavra, para que não sejamos vergonha, mas para que sejamos instrumentos de glória ao teu Filho bendito. Fala ao nosso coração, Senhor, quebranta-nos, quebra-nos, mói-nos, esmaga-nos com a tua palavra, mas ao mesmo tempo edifica-nos, reconstrói, que sejamos, ó Deus, erguidos pelo Senhor, para que cumpramos a nossa missão em Cristo nessa terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história do ser humano sobre essa terra tem demonstrado uma prática recorrente, que é essa tendência de nós confiarmos de alguma maneira nas coisas deste mundo. Se nós pegarmos qualquer momento da história humana, a gente vai perceber isso. Eu vou pegar apenas um momento da história humana como exemplo disto.
Os irmãos sabem que o Império Romano foi um reino gigantesco, poderoso, imenso, onde o César ele tinha o controle de todas as províncias, e essas províncias então lhes eram obedientes. Mas nós sabemos que o Império Romano passou por muitas transformações, e uma delas, e talvez a mais significativa, é que esse império ele adotou o cristianismo como religião oficial. Antes, eles tinham uma religião idólatra, politeísta, ainda que o César ele tentasse de alguma maneira eleger uma única divindade para lhe representar, e ele representá-lo, e as pessoas então adorá-los. Inclusive o mais famoso e o mais longo de todos foi o Deus Sol, e eles então festejavam o nascimento do Deus Sol no dia 25 de dezembro. Sim, irmão, não é coincidência não, é isso mesmo que você está pensando. O Império Romano então tinha aquela divindade pagã, o Deus Sol, cujo nascimento se dava no dia 25 de dezembro, e eles então tentavam de alguma maneira unificar o império, mas o cristianismo entrou com força. E aí então percebemos todo o império de alguma maneira sendo forçado, e aí se torna um erro, claro, mas sendo forçado a se submeter ao cristianismo. E esse império ele cai, não ele todo, mas a parte ocidental cai, os bárbaros invadem, e esse império que já estava no final muito enfraquecido, ele agora começa a sofrer destruição. E os saudosistas, aqueles que eram membros do império, diziam assim: olha, nós temos quase certeza de que essa invasão dos bárbaros é uma vingança dos deuses, principalmente do Sol Invictus, porque nós abandonamos a ele para adorar a esse Jesus, nós abandonamos esta religião tão mais próxima a nós para adorar essa religião que vem lá dos judeus. E eles então começaram a criar uma revolta contra o cristianismo e contra o evangelho. Aí o Senhor Deus levanta um homem chamado Agostinho, é conhecido como Agostinho de Hipona. E Agostinho então, vendo essa confusão, ele era um bispo na cidade de Hipona, ele começa a refletir sobre isso e dizer: não, o povo está errado, não é assim, não é porque os deuses estão se vingando de Cristo, mas é porque a gente precisa entender a realidade do mundo. E aí ele escreve uma obra gigantesca, chamada Cidade de Deus, onde ele dizia o seguinte: no universo nós temos duas cidades. É claro que o termo cidade aqui é apenas figurativo. Nós temos a cidade dos homens, e a cidade dos homens ela é cheia de pecado, ela é cheia de erro, de sujeira, de coisas que nos surpreendem. A cidade dos homens faz com que estejamos mais ou menos tranquilos, e de repente venha um vírus que transtorna o planeta inteiro, e a impressão que nós temos é que esse vírus não acaba, pelo contrário, ele piora. Era isso que Agostinho dizia, claro, não com relação ao vírus, mas é uma aplicação atual. Ele dizia: essa é a cidade dos homens, a cidade das incertezas, a cidade de onde as pessoas não tinham nenhuma esperança. Mas aí Agostinho dizia: mas não existe só a cidade dos homens. O que Roma está passando agora é o que acontece na cidade dos homens, mas existe uma outra cidade, a cidade de Deus, onde ali nós temos a presença do Todo-Poderoso, nós temos a presença de Cristo, temos a obra de Deus, e nesta cidade habitam todos os eleitos de Deus, os que já morreram, os que vivem e os que hão de nascer. E aí então ele instrui as suas ovelhas, a sua paróquia, a sua igreja. Ele diz: irmãos, nós somos peregrinos na cidade dos homens, nós estamos passando aqui uma chuva, é um tempo limitado, por isso nós não podemos viver de acordo com a cidade dos homens. É loucura isso, porque essa cidade, ela de fato vai sempre trazer a vergonha, o medo, o pavor, a insegurança, o desespero, a falta de perspectiva, a morte
Então nós não podemos nos apegar a essa cidade. Temos que viver a cidade de Deus. Ela está presente aqui pela sua igreja. E a igreja deve ser um povo completamente diferenciado daqueles que vivem no mundo. Irmãos, essa forma de enxergar a vida durou muito tempo, principalmente naquilo que nós entendemos como sociedade ocidental. A ideia de que nós de fato vivemos aqui um mundo conturbado, um mundo hostil, um mundo traiçoeiro, sujo e imundo, mas nós também temos uma realidade na eternidade. Nós temos uma realidade transcendental. Nós temos uma realidade que ultrapassa a matéria, que ultrapassa essa vida, que ultrapassa este mundo. Mas é claro, irmãos, que infelizmente, quando nós olhamos para a história dos seres humanos, principalmente nesta cultura ocidental, e quando eu falo cultura ocidental, eu estou falando dessa cultura que é demarcada pela Europa, que depois se espalha pelo mundo. Houve um momento em que os homens, eles começaram a dizer não para a cidade de Deus. Começaram a dizer não para a realidade do Senhor. E eles diziam, não, essa história de que você só terá uma vida feliz, uma vida pujante na eternidade, essa ideia de que existe um céu, essa ideia de que só após a morte você vai poder vivenciar. Não, nós não queremos isto. Nós queremos trazer essa realidade para a nossa história, para a matéria, para a cidade dos homens, para o mundo. E nós agora vamos lutar para que alcancemos esta magnitude. O céu é aqui, o céu está na terra, e nós podemos com toda certeza lutar por este céu na terra. Irmãos, este foi o início, que é conhecido como modernidade, como iluminismo. Esse foi o início da destruição da nossa cultura, daquela cultura influenciada em Agostinho, onde éramos peregrinos nessa terra, mas a nossa esperança estava no céu. Agora a esperança está nessa terra. E as pessoas têm colocado aqui todo o seu coração e toda a sua vida, mas essas pessoas se esquecem de que se arraigar a essa terra é uma fútil esperança, pelo simples fato de que esse mundo jaz no maligno. A ideia de que o mundo jaz no maligno, você pode considerar uma pessoa sentada no chão e uma bola de futebol no seu regaço, entre as suas pernas, e ele tendo ali o controle sobre aquele objeto. Essa é a figura. O mundo está no colo do maligno, o mundo está no regaço do maligno, o mundo jaz no maligno. Por isso não há como estabelecermos a nossa esperança aqui. Os homens tentam. Existem aqueles que são aderentes ao liberalismo, e eles dizem, não, o que importa é a liberdade individual, somos livres para fazer qualquer coisa, e nós confiamos no mercado. O mercado é a salvação de toda e qualquer nação. Um mercado livre vai fazer com que tenhamos riqueza e pujança. Isso é idolatria. Isso é colocar a nossa esperança, que deve estar na eternidade, nesse mundo. Outros dizem, não, nós devemos lutar por uma sociedade igualitária, nós lutamos pelo socialismo, nós lutamos pela coletivização, pela distribuição de todos os bens, temos que tirar os bens dos que são ricos e dar para os pobres, e aí nós teremos então nessa terra a redenção final, com justiça social, com políticas públicas, com um governo que possa nos auxiliar, e nós sabemos o resultado disto. Essa visão matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Mais de 100 milhões. E eu não estou nem considerando o nazismo, que também é um pensamento de esquerda, é um pensamento coletivista. Nós percebemos, amados, que de fato esse mundo não tem como nos trazer redenção. E esse era o contexto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela não estava mais acreditando na ressurreição.
Possivelmente eles haviam esquecido no início, não se falava mais, estavam mais preocupados com os seus negócios, mas depois então eles começaram a desenvolver uma teoria dizendo: não, esse negócio de ressurreição, isso é papo, isso é conversa. O inferno é aqui mesmo, o céu é aqui mesmo, vamos viver aqui da maneira que pudermos para a glória do nosso Deus. É por isso que no capítulo 15, verso 12, Paulo vai demonstrar esse tipo de pensamento. Ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, irmãos, essa postura, essa negação, ela traz consequências nefastas ao coração de uma pessoa que se diz crente. Porque ela vai se apegar àquilo que afunda. É como se você não soubesse nadar e você se apegasse a uma pedra pesada no meio do rio para tentar se salvar. Ela não só afunda, como ela vai te arrastar para a morte. Aquelas pessoas de Corinto, elas haviam se esquecido da glória, se esquecido do porvir, se esquecido do céu, se esquecido da eternidade, se esquecido da segunda vinda de Cristo, do julgamento dos ímpios e a total redenção do nosso corpo em Cristo Jesus. Eles estavam muito mais preocupados em ganhar dinheiro, eles estavam muito mais preocupados em ter riqueza, ou se não conseguiam riqueza, reclamar, dizendo que o mundo é injusto, que as pessoas são injustas. Claro que o mundo é injusto, claro que as pessoas são injustas, esse mundo jaz no maligno, irmão. Por isso não cabe reclamar. Algumas pessoas têm dito: gente, o que nós estamos vivendo nessa pandemia que piorou no mundo? É isso mesmo, irmãos, ela piorou no mundo. Que mundo é esse? Ora, é um mundo que jaz no maligno. Um vírus que se espalhou pelo menos pela irresponsabilidade de um partido comunista chinês. É um mundo que jaz no maligno. É isso que te espera no futuro. A destruição, a morte e a decepção. Por isso, quando aqueles crentes de Corinto, eles simplesmente negavam a ressurreição do corpo, isso estava diretamente ligado à ressurreição de Cristo e à obra de Cristo. É por isso que Paulo vem com esse texto em 1 Coríntios capítulo 15, dizer: irmãos, alto lá, que história é esta? E aí então, nesse texto que antecede o verso 20, Paulo vai desenvolver dizendo: olha, se nós não ressuscitarmos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, tudo que nós estamos fazendo é vazio, é em vão. Se você não tem a sua mente voltada para as últimas coisas, se você não tem a sua mente voltada para a consumação, para o momento da nossa ressurreição, da nossa transformação, da nossa vida no céu, se nós não temos essa percepção, a nossa vida é miserável. Porque você abandona aquilo que é verdadeiro e se apega àquilo que é falso. Por isso, quando Paulo ele faz esse jogo de palavras, dizendo: se nós não ressuscitamos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa, como diz no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Repito, verso 19 do capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que Paulo vai falar sobre a ressurreição. E é por isso que Paulo vai falar sobre a obra vindoura, sobre aquilo que teremos no futuro. Mas ele começa a desenvolver isto olhando para o passado. Do verso 20 ao verso 22, Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está fazendo aqui uma afirmação, negando o que aqueles crentes supostamente pensavam, dizendo: sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem,
também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja que o argumento de Paulo aqui é mostrando que o foco é Cristo, sempre. E ele vai dizer: Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro. E é nele que temos a esperança de que seremos semelhantes ao Filho de Deus. E ele vai dizer de que maneira isso acontece. Porque Cristo, ele é o segundo Adão. Tivemos o primeiro. Quem é o primeiro Adão? O primeiro Adão foi aquele que o Senhor Deus fez ali um boneco de barro, soprou nas narinas, então esse boneco de barro se tornou alma vivente, depois lhe tirou uma costela, lhe deu uma esposa, e eles começaram então a vivenciar na presença do Senhor. Esse é o primeiro Adão. Porém, o que aconteceu com ele? Ele nos arrastou para a morte. O primeiro Adão arrastou a mim e a você para a morte, para este mundo de caos, este mundo de incertezas, este mundo hostil e traiçoeiro. Ele nos arrastou para isto. Por isso foi necessário que o Senhor Deus enviasse o seu Filho bendito Cristo Jesus, para que pela obra deste Cristo pudéssemos ter a redenção e a certeza de que existe um mundo para além deste, de que existe uma realidade para além disto que nós vivemos. Paulo inclusive discute isso lá em Romanos, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Preste atenção no que Paulo diz acerca de Adão e Cristo como o segundo Adão. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o pecado, ele é uma realidade, porque existe a lei de Deus. Se a lei não existisse, não existiria pecado. Como existe a lei de Deus, isso traz a realidade da existência do pecado. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, quem? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o argumento. É o argumento de que Cristo, ele veio como segundo Adão para destruir as obras do nosso primeiro pai. Nós nascemos no primeiro Adão,
mas Cristo nos transforma à sua semelhança. A ideia é muito simples. Quando uma pessoa nasce, ela é ímpia, com quem ela se parece? Com seu pai, com Adão. Mas quando uma pessoa nasce em Cristo Jesus, ele rompe esta ligação e agora ele vai se parecer com o segundo Adão. Ele vai cada vez mais se parecer com aquele que tem a glória. E é exatamente esse o argumento de Paulo. Ele está dizendo, vocês querem se parecer com quem? Com Adão, o primeiro, ou com Cristo, o segundo? Nós, de fato, temos uma certeza clara. A morte veio pelo primeiro, mas a vida veio pelo segundo, como ele diz aqui no verso 22 do capítulo 15. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí, irmãos, cabe aqui já uma aplicação nesse ponto. Porque nós como crentes, assim como os crentes lá de Corinto, nós vivemos não como se fôssemos à semelhança de Cristo, mas nós vivemos como se fôssemos à semelhança do primeiro Adão que trouxe o pecado para o mundo. Muitas pessoas que se dizem crentes, elas não conseguem desenvolver pelo poder de Deus a sua aparência mais e mais próxima de Cristo. É crente que passa 40 anos dentro da igreja e ele continua se parecendo com o homem ímpio que ele era antes de se converter. Ele não cresce na palavra, ele não cresce em oração, ele não cresce no conhecimento. Por quê? Porque para ele é mais importante crescer, conhecer e viver o mundo. Ele acredita no mundo, ele acredita nas filosofias, no governo, na política, ele acredita naquilo que o mercado pode lhe oferecer, ele acredita nas ideologias que são inventadas por filósofos, ele acredita no dia a dia e que ele tem que fazer e acontecer, é isso que ele faz. E Paulo diz, lembre-se que no passado, Adão, com a sua obra pecaminosa, foi totalmente quebrado pela obra de Cristo. O nosso olhar agora é para Cristo, e ao olharmos para Cristo, nós devemos olhar para a eternidade, para uma realidade espiritual, para uma vida que está além. Não é à toa, irmãos, que a ciência hoje tem se colocado como o guia da humanidade. É claro que a ciência, ela tem o seu lugar, ela tem o seu lugar de importância, mas a ciência, ela não pode se tornar um Deus. As pessoas, elas começam a acreditar que os historiadores, eles têm o controle do saber histórico, e esses historiadores, eles também têm o controle de saber para onde o mundo vai. As pessoas acreditam que o médico, ele é todo poderoso, que vai fazer com que você não morra. Essas pessoas acreditam que o psicólogo é aquele que, com inúmeras teorias humanas, carnais e pecaminosas, ele pode te ajudar. Você pode fazer terapia, porque ele vai te ajudar, não com o evangelho, porque no Brasil é proibido, não com as verdades fundamentais, mas com o lixo desse mundo. Os antropólogos, eles acreditam que detêm o poder de compreender as pessoas que vivem em comunidades estranhas. Eles têm o controle disso, eles têm o único conhecimento, quando na verdade nós sabemos que a história, a saúde, os problemas emocionais, povos que estão espalhados por essa terra, todos eles já estão devidamente colocados na Escritura Sagrada. A palavra de Deus nos mostra quem eles são, quem nós somos e quem é Deus. Por isso Paulo diz, Cristo é o segundo Adão, aquele que veio para quebrar as obras da carne,
quebrar as obras do pecado, quebrar a confiança neste mundo que certamente nos leva para a destruição. É por isso que Paulo, ao falar sobre o passado, ele dá um salto para o futuro. E ele vai falar agora daquilo que nos espera. Talvez, irmão, para você, o que você está esperando é nós termos uma vida normal nesse mundo, não é? É essa a sua expectativa? Eu não vejo a hora de que o mundo volte ao normal. Essa é a sua esperança? Eu quero dizer que você está fadado ao desespero. Porque a nossa esperança, ela tem que transcender, ela tem que ultrapassar esse mundo. E é exatamente o que Paulo vai falar a partir do verso 23. Ele diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, espirituais, invisíveis, visíveis, ele vai destruir tudo, Cristo Jesus, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Onde está a sua esperança? Quais são as suas expectativas na vida? Paulo vai mostrar aqui a obra de Cristo. Ele diz que Cristo há de sujeitar todas as coisas, colocar debaixo dos seus pés, e no final de tudo, Cristo vai entregar tudo aquilo que ele sujeitou ao Pai, para que o Pai possa ser adorado. É interessante porque Paulo, ele vai mostrar aqui o desenvolvimento daquilo que o mundo passa. O mundo passou pela criação, o mundo passou pela queda, o mundo passa pela redenção, e o mundo aguarda a consumação. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma ordem dos acontecimentos. No verso 23 ele fala da segunda vinda de Cristo. Cristo voltará, Cristo virá. E em vez de nós ficarmos aqui torcendo e colocando toda a nossa confiança numa vacina, devemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas tem muito crente dizendo: Maranata, vem vacina. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Se agarrar a uma pedra no meio do rio para tentar sobreviver ao afogamento, é sério. Se Cristo vem, no nosso coração deve existir o sentimento claro em dizer: vem Jesus, leva a tua igreja. É por isso que Paulo vai dizer que com a vinda de Cristo, ele há de destruir o maligno. Todas as obras cabais, tudo aquilo que está ligado ao maligno, a Satanás e a sua horda espiritual, será totalmente destruído. Depois então, nos versos 52 a 56, Paulo vai falar, vai demonstrar a destruição da morte, que está no verso 26 do nosso texto. Paulo diz que a morte será destruída. Sim, essa morte que te espera no futuro, essa morte que já levou muitos dos nossos queridos, essa morte que você tanto teme, ela há de ser destruída por Cristo. O que vai destruir a possibilidade de vida não é vacina, mas é a vinda de Cristo, que há de fazer com que esta morte, ela seja totalmente destruída. E aí então, quando Cristo vier, com os seus remidos,
quando ele destruir o Satanás e a sua horda, quando ele destruir a morte, essa realidade tão dura que nós enfrentamos, a Escritura Sagrada no verso 28 diz que ele há de se submeter ao Pai. E é importante dizer aqui que Cristo, quando se submete ao Pai, não diz respeito à sua pessoa ou à sua natureza divina, não. Como natureza divina, ele é igual ao Pai, igual ao Espírito, mas se diz respeito à função, porque a funcionalidade da Trindade mostra que Cristo se submete ao Pai, assim como a mulher se submete ao homem. O homem é melhor do que a mulher como ser humano? Não. Ele é mais inteligente que a mulher como ser humano? Não. Mas a mulher se submete, por quê? Porque essa é a ordem divina. E essa ordem acontece também na Trindade, quando Cristo há de se submeter com a sua obra a Deus Pai. Irmãos, é isto que tem enchido o seu coração e a sua mente. Nesse momento que parece que o mundo desandou mesmo, como disse o Senhor Jesus, que nos últimos dias nós ficaríamos perplexos. E eu tenho uma má notícia para dar para você. Você sabia que o mundo ainda vai piorar? Ele tem muito que piorar ainda. Muito. E vai piorar. Ele vai piorar. Porque tudo isso antecede a vinda de Cristo. Você já ouviu falar na grande tribulação? Quando uma entidade, um governo, um líder, não sei, ele vai simplesmente dizer: se você confessa a Cristo, você vai morrer, você e toda a sua família. Você sabia que esse dia vai chegar? E onde você tem depositado a sua esperança, irmão? Um vírusinho tem mostrado que nós temos muito que aprender na Escritura Sagrada. Um bichinho que ninguém enxerga mostra o quão estamos distantes do nosso Deus e da sua palavra. É isso mesmo, irmão. Somos crentes. Não estou dizendo que não é crente. É crente, é salvo. Mas como nossas raízes são profundas neste mundo, e nos esquecemos da glória que nos aguarda, daquilo que vem como obra daquele que é o Todo-Poderoso. É por isso que a partir do verso 29, Paulo vai constranger aqueles crentes de Corinto. É isso mesmo, ele vai trazer constrangimento a eles. Olha só como Paulo desenvolve, acompanhem comigo a partir do verso 29. Ele diz assim, doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? É claro, irmãos, que esse se batizar pelos mortos para nós é um mistério. Não adianta perguntar, não tem resposta para isto. Mas há um princípio aqui interessante. Paulo está falando aqui da aplicação de um sacramento, ele está falando aqui de uma atividade da igreja. Poderíamos traduzir isso dizendo o seguinte: olha, se você não tem esperança, se o teu coração está nesse mundo, se você só quer saber de ganhar dinheiro, de ter saúde e de ter vida longa sobre essa terra, se tudo no seu coração se restringe a isso, ele diz assim: por que nos submetemos à igreja? Por que você vai aos domingos para o culto? Por que você semanalmente ouve da Escritura Sagrada? É isso que Paulo está dizendo. Por que nos batizamos? Por que participamos da ceia? Se de fato a vida está aqui neste mundo. Esse é o argumento de Paulo. Verso 30. E por que também nos expomos a perigos a toda hora? E ele faz uma afirmação: dia após dia morro. Mas aí ele responde dizendo: eu protesto, ou seja, eu juro, irmãos, pela glória que tem em vós outros e em Cristo nosso Senhor, sim, todos os dias eu morro. Aí Paulo pergunta: qual o objetivo disto? Por que nos submetemos a estas coisas? Qual é a validade do sofrimento?
É exatamente o que ele diz no verso 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Paulo, ele está constrangendo aqueles irmãos. Ele está dizendo: de que vale a sua vida, irmão, se a sua confiança está neste mundo? Se você vive como se nunca fosse ressuscitar. Irmãos, isso de fato nos traz aqui uma advertência importante. Porque quanto mais eu me apego a este mundo, menos eu cresço em Cristo Jesus. Eu não tenho tempo para isto. Às vezes eu chego para um irmão e ofereço um livro, né? Ele pergunta: pastor, eu queria ter um tempo de estudo com o senhor para aprender. Eu falo: não, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos ser prático, né? Aí bota um livro na mão dele. Ah, não, pastor, livro não. Ler é complicado para mim, eu não tenho tempo. Para mim é difícil. Olha, para ler a Bíblia, pastor, já é um sufoco. Mas ele sabe o que é nota fiscal, ele sabe o que é uma promissória, ele sabe o que é o fisco, ele sabe como funcionam os impostos, ele sabe como ter lucro, ele sabe como pagar os seus empregados, ele sabe fazer os cálculos devidos. Isso ele sabe. Mas quando chega naquilo que é eterno e verdadeiro, não dá, para mim é complicado. É muito complicado. Paulo diz assim: irmãos, de que vale esta vida se você está com os olhos na cidade dos homens, se você não lança o seu olhar para a frente? E aí Paulo, ele vai trazer aqui uma ironia no verso 32. Veja só o que ele diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Aí olha a ironia: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo, ele está citando aqui uma frase que era muito conhecida de um filósofo da sua época, chamado Epícoro de Samos, era o nome desse filósofo. Ele dizia isso. Ele dizia para as pessoas: rapaz, viva a sua vida, busque a sua felicidade, busque os seus interesses, coma, beba. Sabe por quê? Porque amanhã nós vamos morrer. Esse é o fim trágico do homem, dizia Epicuro. Esse é o fim trágico de todas as pessoas. Então, se você vai morrer no futuro, então se apegue a esse mundo, viva feliz, busque a sua felicidade, busque aquilo que lhe é de direito. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos em Corinto é: bom, se vocês não têm o seu coração cheio do céu, da eternidade, da vinda de Cristo, da eternidade que teremos com Ele, então está certo, irmão, coma e beba, porque você vai morrer. Se apegue às coisas deste mundo, se engendre naquilo que para você é muito importante. E aí no verso 33, Paulo aqui estava todo erudito, não é? Depois de citar um filósofo, ele vai citar um poeta chamado Menander, que está no verso 33. Ele diz assim: não vos enganeis. Aí a frase de Menander, muito conhecida na época, era essa: as más conversações corrompem os bons costumes. Vocês querem ver uma aplicação bem prática para a minha vergonha e para a sua vergonha? Qual foi a última vez que você, numa roda de irmãos em Cristo, você conversou sobre a eternidade no futuro? Qual foi a última vez que você se sentou para comer um churrasco com os irmãos ali, rindo e contando anedota? E tudo isso cabe, é lícito, eu gosto de fazer isso. Mas qual foi a última vez que você é reunido com o irmão? Não é estudo bíblico, não é devocional, não é culto. Eu estou falando de reunião de crentes. Vocês ali investiram horas e horas falando da ressurreição, falando do porvir, falando... Não, a gente não faz isso.
Ou a gente conta piada, ou a gente fala do vírus que está matando. Ou a gente fala dos impostos que estão nos consumindo. Ou nós falamos do mercado que está hostil. Ou nós falamos de tudo, menos daquilo que deveria nos fortalecer e dar sentido à nossa vida. Por isso que Paulo, ele cita aqui Menander, dizendo, com todas as letras, as más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo está dizendo é, vocês ficam, irmãos, conversando entre vocês o que não é devido. É isso que vocês fazem. E você sabe qual é o fim disso? É sofrimento. É pavor. Porque se apegar a este mundo é como alguém que se afoga no meio do rio e se apega a uma pedra. Por fim, Paulo, ele vai trazer no verso 34. Olha o que ele diz: tornai-vos à sobriedade, voltem à sensatez, meus irmãos, como é justo, abram os olhos, renovem a sua mente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para ímpio, ele está falando ali para presbíteros, para diáconos, para mulheres, homens crentes que frequentavam o culto, que cantavam, que participavam, que tinham no coração o sentimento de que pertenciam a Deus. Paulo diz assim, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e ele diz assim, digo isto para vergonha vossa. A frase de Paulo aqui, ela é muito dura. Ela diz assim, vocês têm toda a coreografia evangélica, toda a coreografia do culto e da vida, mas vocês não conhecem a Deus. Para vergonha vossa. Se nós olharmos para a igreja de Corinto, nós vamos perceber o caos que era aquela igreja, como Paulo ele vai tratar pecado por pecado, mostrando o erro daqueles irmãos, porque eles não conheciam a Deus. Eu tenho a impressão, e é apenas uma impressão, que Paulo ele cita um filósofo e ele cita um poeta da época. É como se ele quisesse dizer, bom, já que vocês não conhecem Bíblia, já que vocês não conhecem a Deus, vocês conhecem muito mais os poetas e os filósofos da sua época, ele os cita como um tipo de ironia. Vocês não conhecem a Deus, vocês não conhecem a Deus. É por isso que vocês sofrem, é por isso que é doloroso viver neste mundo, tentando se apegar àquilo que se pode. Por isso, meus irmãos, quando olhamos para o que Paulo escreve aqui, apenas do verso 20 até o verso 34, nós vamos perceber que o alicerce de tudo que Paulo fala aqui, e veja que nas entrelinhas está aqui o paralelo entre a cidade de Deus e toda a sua glória e esplendor, no passado, presente e no futuro, mas também está a cidade dos homens, a cidade da perversão, a cidade da maldade, a cidade da angústia, do pavor e do desespero. Paulo vai mostrar que o alicerce de todo este conhecimento é Cristo Jesus. Do verso 20 ao verso 22, Paulo diz que Cristo é a primícia dos mortos, ou seja, Cristo é a vida para nós. O que vai te dar vida, meu irmão, não é a medicina. Ela vai apenas tentar melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida. Eu sou hipertenso, então eu tenho que tomar um remedinho todos os dias, né? Isso vai salvar, vai fazer com que a minha vida permaneça? Não, vai me dar um pouquinho mais de qualidade de vida. É isso que a medicina faz.
Mas aquele que dá vida, aquele que se tornou as primícias dos que dormem é Cristo Jesus. Ele de fato é a vida pujante e gloriosa. No verso 23, Paulo nos mostra que Cristo é a garantia da glória futura. A glória futura que nós temos não é vacina, não é mercado, não é liberalismo, não é socialismo, não é comunismo, não é governo, não é o próximo presidente, nem o atual, não. O que nos concede uma glória futura é Cristo Jesus. E este sentimento não deve estar apenas no nosso coração aqui no Brasil, mas no coração dos crentes lá na Coreia do Norte, onde eles já vivenciam uma degustação do que será a grande tribulação. Lá na Coreia do Norte. Lá na Coreia do Norte tem famílias, pai, mãe, filhos, avós. E quando são denunciados que são crentes, sabe o que fazem com eles? Enterram-nos vivos. É isso que a Coreia do Norte faz. Eles abrem um buraco com um trator, botam a família toda amarrada lá dentro, e ao redor começam a dizer, agora canta, vai lá, pede para o teu Deus te ajudar, e começa a jogar terra, bebês, crianças, tudo, enterra vivo. Qual é a esperança desses irmãos? Que os Estados Unidos venham com tanques de guerra e venham trazer a libertação? Não, a esperança deles é a glória de Cristo. Como certa vez, um dos policiais que perseguiam os crentes na Coreia do Norte, ele foi alcançado pela graça de Deus na visão que ele teve de uma cena. Ele viu missionários da Coreia do Sul, que se infiltraram na Coreia do Norte para evangelizar e foram pegos. E aí, o caminho é esse. Abriu um buraco imenso, colocou toda a família lá, e eles começaram a jogar terra. E aí o pai, olhando para os seus filhos menores, de 8 e 9 anos talvez, e uma das crianças puxava a camisa do pai e dizia assim, pai, foi para isso que Deus nos trouxe aqui? Pai, nós vivíamos lá na Coreia do Sul, o Senhor Deus nos trouxe para isto aqui. E o pai então com a garganta engasgada, com um nó na garganta pelo choro, vendo o desespero do filho, não sabendo o que responder, a mãe se coloca de joelhos, olha nos olhos dos filhos, pega nos seus ombros e diz assim, filho, hoje estaremos com Cristo. Hoje nós vamos cear com o Senhor. Hoje nós contemplaremos a face de Cristo. Por isso, filho, nós já vamos começar a cantar desde aqui. Nós vamos cantar a partir de agora. E aquela mãe com lágrimas nos olhos, segurando nos ombros do filho, que estava sendo soterrado por aqueles malignos do mundo, ela começou a cantar, no futuro há um lindo país, onde reina o amor do Senhor, hei de estar na presença feliz, do eterno e bom Salvador. Foram soterrados. E um dos soldados que estava ali, fugindo para a Coreia do Sul, hoje é um pastor de uma das igrejas presbiterianas daquele país, ele diz no seu testemunho, muitos ali se converteram a Cristo. E muitos daqueles algozes tiveram o mesmo destino daquela família. Cristo é a garantia da glória futura. Cristo, no verso 24, possui tudo debaixo de seus pés, tudo.
Ele conquista todas as coisas, não apenas porque é Deus Filho, mas Ele conquista porque Ele alcançou como ser humano perfeito. Aquilo que foi perdido no primeiro Adão, Cristo conquista com a sua humanidade, para entregar ao Pai a criação perfeita. Por isso, Cristo honrará o Pai, sendo-lhe perfeitamente agradável. Cristo, quando encarna, Ele durante toda a sua vida nessa terra, agora ao lado do Pai, e no futuro, sendo sempre agradável a Deus Pai, Deus Pai tendo prazer, Deus Pai tendo alegria no seu Filho bendito, em quem eu e você estamos. Porque quando Deus Pai olha para você, Ele vê a Cristo. Cristo diz: não, Pai, Ele é meu. Cristo é o centro de tudo na história humana, irmãos. Não só porque vivemos antes e depois de Cristo, mas porque Ele é aquele que tem todas as coisas em suas mãos. Aí eu volto a perguntar, irmãos, essa semana que passou, seu coração foi cheio de quê? Dos noticiários? Seu coração foi tomado por este pandemônio que vive em Manaus? E o seu coração foi tomado porque notícias dizem que aqui vai chegar? Então você é o mais infeliz de todos os crentes. Claro que deve existir preocupação, cuidado, perplexidade. Claro, irmão, não estou dizendo que temos tinta no lugar de sangue. Mas o que eu quero dizer é que onde está o seu coração, aí está a sua vida. Por isso eu gostaria de fazer aqui 3 aplicações. A primeira delas é: se eu conheço a doutrina da consumação, da vinda de Cristo, da glória, se eu conheço a revelação da verdade, de que a nossa vida aqui é pequenina, vamos morrer, de qualquer coisa, vamos morrer, a não ser que Cristo venha. Se nós temos conhecimento dessa glória que nos aguarda, por que eu vivo como um pagão? Por que eu vivo como um descrente? Por que eu tenho o mesmo comportamento, as mesmas sensações e as mesmas esperanças de um ímpio? Não. Eu sou crente. Eu sou de Cristo. E ainda que eu viva tristezas nesse mundo, e sim, choramos nesse mundo, padecemos nesse mundo, por vezes ficamos perplexos, sim, mas nunca totalmente destruídos. Vimos isso semana passada. Se eu tenho conhecimento do que me aguarda no futuro, por que viver como um ímpio? Triste isso, não é? Eu devo viver como aquele que está em Cristo Jesus, o Senhor de todas as coisas e a garantia da glória futura. Por isso, em segundo lugar, irmãos, precisamos urgentemente encher a nossa mente e o nosso coração desta verdade que fala do futuro glorioso. O meu desejo sincero, como vosso servo e pastor, é que você, ao longo desta semana, pelo menos, você encha o seu coração daquilo que te aguarda. Não nesse mundo, porque ele está afundando, mas no porvir. O céu que te aguarda. O paraíso restaurado, preparado pelo Senhor que te aguarda. Estar à mesa com Cristo, ceando com Ele, olhando e vivendo aquela perplexidade, mas olhando no final da mesa, vendo aquele rosto e dizendo: esse é Cristo, esse é o meu Senhor. É isto que lhe aguarda no futuro. Encha o seu coração disto. Claro, seja cuidadoso, ore por aqueles que padecem,
Sobretudo Manaus, muitos crentes e pastores estão padecendo. Sim, vamos ser solidários. Às vezes leva um susto aqui, outro ali. Muitos agora, a vida parou, porque tem um concurso da Polícia Federal, Rodoviária Federal, não é isso? Então parou, tudo parou agora é só isso. Irmãos, viva a sua vida, estude, se cuide, trabalhe, mas encha o seu coração da glória futura que Cristo garante para você. E tenha uma vida feliz. Em último lugar, este é o significado de sermos peregrinos nessa terra, lembrando o nosso pai do passado, não Adão, mas Agostinho, quando ele dizia que nós vivemos nessa cidade dos homens, mas tínhamos em nós a cidade de Deus. Irmãos, quantos anos vocês acham que vão viver nessa terra? 100 anos, tá bom para você? 120, tá bom para você? Pois é, mas vai chegar um dia em que você estará sendo velado num caixão. Portanto, sua esperança não pode se restringir a este mundo, porque somos peregrinos. Eu, do alto dos meus 57 anos, já indo para 58 anos, eu já vivo algo que eu ouvia os mais velhos falarem. Nunca esqueço quando Dona Adélia, já faleceu, já foi, já está com Cristo. Ela uma vez falou assim para mim, eu era jovem, tinha 15 anos, o mundo era uma eternidade para mim. E ela dizia assim, sabe, Alfredo, a gente descobre que está ficando velho quando os nossos amigos começam a morrer. Morrer de doença, de idade. Aí a gente descobre que está ficando velho. Eu tenho descoberto isso, irmãos. Eu estou ficando velho. Mas eu sou peregrino nessa terra. Um dia eu vou morrer, paciência. Esse inimigo não foi vencido ainda, há de ser vencido. Mas o meu fim não é a morte. O meu fim não é o caixão, nem o cemitério. O meu fim é a glória de Cristo. O céu que me aguarda. Eu espero de todo o coração que você encha a sua vida com esta verdade. Repito, se cuide, viva, se assuste de vez em quando, fique com um pouquinho de medo do outro lado, ok, faz parte da vida. Mas encha o seu coração com a glória que te aguarda. Quero convidar o diácono Henrique Maravalha para vir aqui à frente, e eu vou pedir para que ele ore ao Senhor, rogando por nós, e ao mesmo tempo, com gratidão, reconhecendo o que nos aguarda no futuro, a glória de Cristo. Fiquemos de pé, por favor, aos que puderem, e oremos com o nosso irmão diácono Henrique. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por esse dia que é o Teu dia, Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós somos confrontados, ó Deus, e nós vemos que as dificuldades na nossa vida, apesar de presentes, não são tantas quanto outros irmãos vivem e viveram. E isso é motivo de temor, mas também de gratidão, ó Pai. E nós colocamos nossa vida diante de Ti, ó Deus, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para que nas dificuldades, nesse momento, nós possamos olhar para aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida, que é a eternidade. Nós também Te pedimos, ó Pai, para que nos dê força, ó Deus, porque a tendência pode ser de que nós nos desviemos dos Teus caminhos, ó Pai. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos recoloque para que nós possamos andar olhando para Cristo e pensando, ó Deus, que esse mundo é passageiro, ó Deus, que não é aqui a nossa vida, não é aqui a nossa alegria.
Aqui podemos viver dificuldades, podemos viver momentos, inclusive, de não entender o que está acontecendo, ó Pai. Mas nós sabemos que em Ti, por causa de Cristo, ó Pai, nós temos a verdadeira felicidade. Que esse seja o nosso sentimento, que esse seja o nosso objetivo, Te honrar, Te glorificar e, acima de tudo, ó Pai, viver para Cristo, tendo o Senhor Jesus como nosso alvo. É assim que nós oramos e Te agradecemos por esse dia e por essa palavra. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a consolação e a obra do Espírito Santo estejam sobre este pequenino rebanho aqui reunido, e sobre o pequenino rebanho de Cristo que se reúne hoje, no domingo, ao redor do mundo, antecipando, ainda que de modo imperfeito, o dia que estaremos na real presença do Senhor. Por isto, nós clamamos com o coração cheio de alegria: Maranata, vem, Senhor Jesus, e leva-nos para o teu convívio, hoje e sempre. Amém.